Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos em mais uma entrevista, né? Hoje será com o vereador professor Giovanni. Ele estará iniciando com uma breve apresentação, né, sobre a formação acadêmica dele. Ok, boa tarde a todos, boa tarde, Janaína. É um prazer estar aqui com você, né? Minha ex-aluna, Sim. passou lá pelo Lelizito com a gente, né? Bom, eu sou formado em letras pela Uniso, na época era FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Me formei em letras, professor para português e inglês, né? Sim. E em 2009 eu fiz pedagogia também. Então a minha formação é essa. Durante o tempo que eu fiz a faculdade de letras, eu fiz um curso de extensão cultural na faculdade, que é teatro na escola. E isso também foi um embasamento para o meu projeto de teatro na Escola Lelizito, que desenvolvo de 98 até hoje. Mas antes eu trabalhei 10 anos na Agrostal, fiz diversos cursos pelo Senai e me especializei em qualidade total. Trabalhava na área de controle de qualidade na Agrostal. Sim, entendi. Com relação à função do cargo de vereador, qual seria exatamente as práticas que o vereador realmente exerce, né? Certo. A função do vereador é legislar, basicamente, né? Faz parte do poder legislativo. Então, a gente trabalha ali com a questão das leis. Ou você produz uma lei, e para isso tem toda uma questão de estudo, de preparação. Então, você produz a lei, ela passa pelo plenário, e aí ela vai para a sanção do prefeito, né? Ou a lei vem do prefeito, vem do executivo, passa pelo debate do plenário no legislativo e ela pode ser rejeitada ou aprovada, né? Se for Sim. aprovada, também sobe para que o prefeito a sancione. Se for rejeitada, para ali o processo. Uma outra função do vereador é a de fiscalizar o executivo, né? Acompanhar o trabalho do executivo. E isso a gente tem algumas ferramentas dentro da Câmara, que são documentos, basicamente. O mais importante se chama requerimento, onde eu posso requerer ao prefeito que forneça informações sobre a sua administração. Esse requerimento é o nosso principal instrumento para fiscalizar, porque existe a questão, está na Constituição, o prefeito, uma vez que ele recebe o requerimento, ele tem que dar um retorno, né? E essa informação tem que ser verdadeira, existe um compromisso, existe um prazo. Uma outra coisa que a gente faz é indicar serviços ao executivo através de indicações de serviço. E isso é uma coisa importante, Janaína, você ter tocado nesse assunto, porque tem muita gente que acha que o vereador faz coisas, né? E o vereador não faz. O vereador indica para o prefeito um serviço que ele acredita que precisa ser feito, ou porque alguém da população que ele representa pediu a execução desse trabalho, né? Sim. Então, isso o vereador pode fazer. Ele pode até indicar, por exemplo, um projeto de lei que ele não pode fazer. Então, ele pode indicar ao prefeito: olha, eu sugiro isso. E, por último, uma coisa que o vereador pode fazer é homenagens. Ele pode fazer moções de aplauso, ele pode fazer votos de pesar, é, e diversas homenagens lá dentro do âmbito da Câmara. Ele pode, por exemplo, fazer projeto de lei indicando o nome de uma pessoa para receber uma homenagem, seja um nome de rua ou outra coisa, né? Mas é importante a gente deixar bem claro que o vereador tem as suas funções,
e não é a de executar. Isso é do prefeito. E a população, às vezes, não entende isso. Então, quando fala assim, ô vereador, manda tampar um buraco aqui na minha rua. Na verdade, o vereador vai fazer a indicação para o prefeito. Se o prefeito tiver boa intenção, sensibilidade, boa administração, competência, ele vai entender que aquilo é um apelo da população que este vereador representa. Se o prefeito não tiver competência ou planejamento, ou se ele deixar o lado da política falar mais alto, porque às vezes o vereador é oposição, né? Sim. Então ele pode simplesmente pegar aquele documento e engavetar e falar assim, não vou fazer esse trabalho foi indicado por tal vereador, então eu não vou fazer. Então, às vezes, isso acontece, infelizmente, e a vontade da população fica em segundo ou terceiro plano. Compreendi também essa questão. E com relação a essa questão das aprovações, né, de leis, realmente, pelo que eu percebi, depende muito do prefeito, né? Essa questão, né, das aprovações de lei. Qual seria realmente, né, a atitude realmente que o vereador deve ter, né, perante, de repente, ele percebe realmente uma necessidade da população e o prefeito, ele não atende essa necessidade da população. O que o vereador deve fazer? Então, a gente tem alguns mecanismos, um deles, por exemplo, quando o prefeito não atende uma solicitação, ou quando um projeto de lei que o vereador fez é vetado pelo prefeito. Isso pode acontecer, um veto, né? O instrumento que o vereador tem é se comunicar com o seu eleitorado, como forma ir para as redes sociais, ir para a mídia, divulgar, porque, na verdade, o vereador é um representante da parcela que o elegeu e de toda a população do município, de certa forma. Então, assim, quando ele vota um projeto, ele tem que estar representando os anseios dessa população. Então, se o prefeito não teve essa sensibilidade, ele pode, então, fazer uma certa pressão para que o prefeito mude de ideia. Existe um mecanismo que, quando um projeto é rejeitado, ele pode ser apresentado depois de 3 meses, né? Foi o que aconteceu com aquele projeto do Horto, por exemplo. Então, ou seja, o mecanismo é esse, é apelar para a sensibilidade ou, às vezes, através de informações, né? Porque muitas vezes uma verdade é distorcida. A gente está aí vivendo na época das fake news, né? Então, se uma verdade ela foi distorcida para fazer com que a população acreditasse nisso ou naquilo, o vereador pode levar isso a público, mostrar as informações corretas para a população. Esse tipo de coisa pode fazer com que haja uma mudança no percurso desse processo. Sim. Como pré-candidato à prefeitura, né, do município de Mairinque, quais são as funções, né, que o prefeito exerce, né? Já que a gente falou um pouco do vereador, né, vamos falar também um pouco da questão do prefeito, né? Qual é a função do prefeito? Isso, o prefeito tem uma função muito importante, né? Ele é o executivo. Então, ele representa aí todo o serviço público no município. Então, tudo que depende do serviço público, e Mairinque é uma parcela muito grande, né? Nós temos 17% da economia de Mairinque dependendo do poder público, né? Então, assim, nós temos que ver saúde. Aqui em Mairinque, a educação é municipal, né? Até o ensino fundamental. Então, olha a responsabilidade que ele tem, né? Então, o prefeito vai, através de documentação, que são portarias, são decretos, até mesmo projetos de lei, né? Ele vai, dentro de um orçamento
de arrecadação prevista, ele vai fixar as despesas do município, ou seja, o prefeito, junto com a sua equipe técnica, vai definir como é que ele vai gastar o dinheiro do município. Isso é importantíssimo. É o coração do município, é o orçamento. Então, se ele é bem planejado, o prefeito é bem intencionado, comprometido com as suas propostas, isso é muito importante, né? Então, essas são as funções do prefeito. Executar os serviços, fazer com que a máquina pública atenda a essa população do município bem, né, de forma satisfatória, e aí ele é responsável por tudo, por contratações, por demissões, isso, claro, tem toda uma legislação a seguir, ele tem que prestar contas do uso desse dinheiro público, então é uma responsabilidade muito grande. Eu, como você já disse, né, eu depois de viver na Câmara lá 2 mandatos, estamos encerrando o 2º mandato, decidi que com todo esse aprendizado que eu vivi e com as minhas ideias, os meus ideais e mais um grupo de parceiros que a gente está construindo, que queremos o melhor para Mairinque, eu estou me propondo a exercer este cargo de chefe do executivo do município de Mairinque, se a população assim o entender. Sim. E quais são, assim, os projetos, os planos, né, realmente que o senhor acredita que devem ser concretizados, assim, para o município, né? Principalmente com relação à questão do horto, o hospital também, né? Na verdade, assim, nós estamos vivendo um momento de economia complicado, né? Ainda já estava numa crise, e aí a gente tem agora a questão dos gastos com a questão da Covid, né? Tudo isso vai ter um impacto lá na frente, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, mas a gente já sabe, por exemplo, que o prefeito Peixinho vai terminar o mandato dele deixando uma dívida bem alta para o município, né? O prefeito Peixinho pegou a prefeitura com 15 milhões em caixa e a gente não sabe com quanto ele vai entregar de dívidas, né? Isso tem uma estimativa, mas eu estou te falando isso por quê? Porque ideias e propostas a gente tem muitas, né? Eu não construí ainda o meu plano de governo, isso está em processo, né? Então, por enquanto, a gente está falando de ideias, né? Eu tenho falado aí, eu fui quem primeiro deu a notícia da retomada do prédio do hospital pela prefeitura, né? E aí, claro, e daí eu já falei no vídeo que eu tenho as intenções de fazer ali um grande núcleo da saúde, né? Trazer a Secretaria da Saúde para lá. Agora, em termos de modo geral, assim, qualquer proposta que a gente venha a ter tem que ser com muita cautela, com muita responsabilidade. Primeiro, para não prometer o que você não pode cumprir. Isso é essencial, não mentir para a população. Então, o primeiro que sair gritando aí, eu vou reativar 100%, o hospital vai voltar a ser exatamente como era antes, está mentindo. Porque o município não tem recursos próprios. Isso é possível? É possível. A gente pode lutar para que o hospital volte a ser como antes? Pode. Mas isso vai levar muito tempo, vai ter que se buscar parcerias com entidades, parcerias com convênios do governo de estado, governo federal, enfim. Só vai se concretizar depois de muito trabalho, muito suor. Você tocou aí na questão do horto florestal, né? Aquilo lá, estar abandonado, tudo bem, os 3 milhões que foram rejeitados pela Câmara em 2015 eram importantes, mas ali foi uma questão de estratégia política, um grupo entendeu que não podia deixar passar, senão o Binho ganhava a eleição porque ele ia revitalizar o horto.
tá tudo bem. Vamos tocar, vamos olhar para frente, para o futuro. Então, assim, hoje estar naquela condição é falta de respeito com a história de Mairink, com o patrimônio histórico de Mairink, histórico e ambiental. Assim como a estação está lá, né? Sem restauração, está abandonada. Então, assim, algumas coisas não dependem só de dinheiro, dependem de gestão, de conversa, de diálogo, de querer. Aquilo que eu usei o termo bem intencionado, né? Se o prefeito é bem intencionado. Então, assim, não precisa, é claro que seria muito melhor com 3 milhões para deixar o horto do jeito que tinha um projeto, né? Mas hoje, do jeito que está lá, é um absurdo, está tudo abandonado mesmo. Então, tem certas coisas que tem que ter vontade e gestão. Isso é importantíssimo. E aí, por último, eu queria falar um pouco da educação, né? É claro que eu tenho muitas ideias para a educação. E quando eu digo ideias, não é coisa que depende de dinheiro, não. A educação tem uma gestão praticamente própria com a questão do Fundeb, né? Enquanto ele existir, a gente pode ter a garantia de que a gente vai ter um investimento na educação mínimo necessário, né? Mas eu vejo que nós precisamos, Janaína, pensar um pouco na questão da cidadania. Eu vejo, por exemplo, muita gente só preocupada aí com a questão do conhecimento, aquisição do conhecimento, né? O processo de ensino-aprendizagem, e deixando de formar o cidadão. Então, aí a gente vai vendo os reflexos disso na sociedade, né? A gente vê notícia aí, por exemplo, eu estava vendo hoje o jornal na hora do almoço, de pessoas que eram funcionários públicos, concursados, que ganham bem e se inscreveram para ganhar o auxílio emergencial de R$ 600. Agora precisa de colocar a Controladoria Geral da União, Polícia Federal, para fazer com que esse pessoal devolva o dinheiro. Então, nós estamos falando aí de honestidade. Como é que, né, a população vem cobrar honestidade, às vezes, dos políticos, se a própria população não é honesta? É claro que eu estou generalizando e isso não é bom. São poucos casos, mas é triste quando a gente vê isso, né? E aí vem outras mil coisas, né? Essa questão das redes sociais, disseminação de ódio, de fake news, né? Uma vez que eu não tenho um compromisso com a verdade, eu não sou um bom cidadão. Então, nós temos que pensar nessa formação cidadã da criança. Eu tenho um terreno aqui, próximo da minha casa, que agora, nesses tempos de pandemia, eu resolvi limpar e plantar umas árvores, né? É um terreno público, mas ele fica aqui ao lado da Avenida Paulo Azini, aqui próximo da minha casa. E aí, de vez em quando eu vou lá dar uma olhada nas árvores, né? Como é que tá. E outro dia, desde o começo eu já venho recolhendo lixo, mas depois que ele ficou limpo, eu pensei, ninguém mais vai jogar lixo. Outro dia eu voltei com uma sacola de garrafinha, de maço de cigarro, de papel de chocolate, quer dizer, não está tudo bem, né? A nossa população ainda está jogando lixo fora do lixo. Eu fiz uma visita ao Japão em 2014, num curso que eu fiz, e, incrivelmente, as pessoas acham que tem lixeira para todo lugar. Não tem lixeira. Em Tóquio, por exemplo, você não vê lixeira na rua. E você também não vê lixo. Quer dizer, as pessoas têm ali, já é colocado nela essa questão da cidadania. Então, ela vai, se ela produziu, chupou um sorvete, aquilo ela vai numa sacolinha que vai ser, a hora que tiver uma lixeira, alguma coisa, ela vai jogar.
Então, nós temos um grande caminho aí para melhorar essa questão da cidadania, e é só pela educação, né? É na educação que nós vamos formar aquele adolescente que vai dizer não para as drogas. Isso é um problema sério em Mairink. Nós temos um número altíssimo de usuários de drogas em Mairink. O que é falta disso? Tá bom, tem coisa que a gente consegue resolver e tem coisas que a gente não consegue. Então, o que é a educação que se dá dentro das casas, com as famílias, a gente dificilmente, né? Nós podemos até fazer algumas campanhas e tudo, mas está fora do nosso governo. Mas a escola é formação do indivíduo, formação do caráter. E você sabe muito bem que você trabalha com educação infantil, que a criança, esse caráter, ele é criado, né? Então, o adulto vai ser a criança que nós formamos. Então, como já diz Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se tem para mudar o mundo. Sim. Uma outra questão, como foi tocado no assunto do Fundeb, né? A gente está tendo, né, o conhecimento de que com a crise, né, com essa questão da pandemia, né, do Covid-19, infelizmente há uma redução, né, no fundo para a educação, o Fundeb. Como que isso vai afetar o município, né, a educação municipal? Hoje nós vivemos uma crise em todos os setores, né? Então, assim, tá todo mundo apertando o cinto e não seria diferente com os governos, né? Eu já disse isso, está sendo usado uma verba para a Covid, e tem mesmo, é uma hora que nós temos que buscar, de todo jeito, salvar vidas. Então, e como eu falei de cidadania, olha, só retomando um ponto, como é que se justifica nós termos corrupção em tempos de pandemia? Como é que se justifica políticos e administradores da saúde roubando, desviando dinheiro através de empresas aí, com saúde, com gente que, né, nós estamos falando de salvar vidas. Então, tá aí, ó, alguém que teve uma educação lá que acha que é legal levar vantagem em tudo. Então, quer dizer, é nisso que nós temos que pensar, nesta formação dessa criança, né? Agora, hoje nós já temos alguns mecanismos que vêm aí afetando a educação nos próximos anos, né? Um deles foi a PEC, que congelou os gastos em educação e saúde, né? Então, indo na contramão de todos os países de primeiro mundo. A gente já tinha um investimento pequeno em relação a países de primeiro mundo na educação. E agora, e daí, coisas que vinham dando super certo, né? Como o Programa Nacional do Livro Didático, como o Enem. Aí, de repente, entra um governo que decide que não, está gastando muito, vamos reduzir, e faz uma PEC lá para congelar durante muito tempo esse valor que se gasta, né? Então já foi a primeira pancada que a educação levou. E a gente corre riscos aí de vir mais coisa por aí ainda, né? E tudo isso tem impacto, né? Essa redução desse investimento na educação, a gente vai ver o impacto disso no futuro, né? Hoje, a gente vê que tem um atendimento razoável, e isso é fruto de muita luta. Então, eu costumo ouvir, às vezes, alguns professores, os mais antigos, né, dizer assim, no meu tempo é que a educação era bom, e eu fico pensando, puxa vida, então eu não vivia nesse país, né, porque no meu tempo a merenda não era comida,
era alguma coisa lá de um leite, um preparado, tinha sopa de fubá com couve, né? Hoje, se você servir fubá com couve, a criançada não come. Então, era isso que era a merenda, né? Não era comida mesmo. Então, ou seja, se hoje a merenda é comida, é fruto de muita luta, de muita gente para que se tenha esse atendimento digno para a criança, né? E não receber aquela coisa que vem lá num pote, meio ração, e aquilo é feito para a criança, né? Então, quando a gente fala em investimentos, tem uma série de coisas. Eu só estou mostrando um exemplo que tem um atendimento muito melhor, mas de um modo geral, por exemplo, eu me lembro que a educação na minha época, o aluno tinha muito medo dos professores. E isso hoje é confundido com respeito, né? Ah, na minha época os alunos respeitavam os professores, mas era um medo geral, né? Assim, tinha professor que ainda castigava aluno, né? Então, ou seja, hoje nós temos palavras aí como bullying. E a verdade é que no passado bullying era normal, né? Todo mundo sofria bullying, eu sofri bullying, a minha geração sofreu muito bullying na escola e ninguém ousava reclamar, né? Ou a gente ia para um cantinho, chorava escondido. Então, hoje nós temos uma educação muito melhor do que no passado. Sim. Falando um pouco sobre essa questão, né, da merenda escolar, nós sabemos que tem muitos alunos, né, muitos estudantes, que eles, infelizmente, estão em situação de vulnerabilidade, né? Principalmente nessa questão aí da pandemia. Como que o município lidou com essa questão da alimentação dessas crianças, desses alunos que estão em situação mais vulnerável, né? Então, a gente tem a situação do município, não acho que foi legal, mas isso é só um tópico que reflete a administração do prefeito Pechinho, né? A população, de um modo geral, já julga isso, né? A gente ouve a população dizendo, Mairim que não tem prefeito, Mairim que está largada, né? Então, eu tenho dito aí, já falo na sessão da Câmara, isso a gente fala mesmo. O prefeito Pechinho tem feito o mínimo para administrar a crise e a pandemia, né? Então, ele segue os decretos do governador, basicamente ele reedita os decretos do governador, adequando a nossa realidade, né? Mas isso é o básico que ele tem que fazer mesmo, né? Agora, nós estamos ali num meio termo, né? Não estamos nem numa área boa na questão da Covid, também não está péssimo, mas a gente está ali na área, de um modo geral, que tem que ter uma atenção, que é o laranja, né? Laranja amarelo é atenção. Então, na questão da merenda, o governo do estado fez a sua lição de casa, né? Então, o aluno de ensino médio recebeu um auxílio alimentação de R$ 55, depositados em conta, sem muita burocracia, né? Então, essa merenda em casa E também o governo enviou cestas para os alunos, e aí de ensino fundamental e médio, que são cadastrados no Bolsa Família, que tem o CAD único, né? Então, o governo mandou mais de 900 cestas, e provavelmente venha mais, porque a gente
está bem longe de ver um retorno para a escola. Eu acredito que a gente vai, pelo menos durante o mês de julho todo ainda, fazer a escola não presencial, né? Atender os alunos de forma não presencial. Então, eu acho que nessa questão da merenda, o governo Pechinho até disse que ia fazer aí alguma coisa, prometeu um levantamento dos alunos que tinham necessidades, dos alunos que, às vezes, tinha mais de um aluno na mesma casa com necessidades, mas o fato é que o que a gente tem visto, e eu tenho falado aqui, quando eu digo aqui nas redes sociais, né, quem precisa de ajuda, o caminho é assistência social. Todo mundo sabe que assistência social é ali do lado da Maria Fumaça, né? Falar de uma maneira mais popular para as pessoas entenderem. Quem precisa de ajuda tem que ir lá. Nós temos uma equipe especializada lá de assistentes sociais para receber, para fazer todo um cadastramento e atender essas pessoas. E o grande atendimento, a gente está vendo, quem está sendo atendido é porque tem muita gente ajudando. Então, a gente vê entidades fazendo a sua parte, coletando alimentos, levando lá, empresas. Um grupo, por exemplo, de torcidas fez um trabalho muito bonito de arrecadação de alimentos, a gente acompanha pelas redes sociais, apoia. Se não é isso, eu não acredito que as nossas famílias carentes estariam sendo todas atendidas. Eu acho que o governo está deixando a desejar nessa questão, tanto dos alunos quanto da sociedade que precisa de ajuda. Sobre a questão do funcionário público, né, aqui do município, alguns gestores, né, de escola, alguns diretores, a parte da coordenação, né, pedagógica realmente das escolas, foi comentado que eles tinham que ir voltar ao local de trabalho, né, fazer os serviços administrativos no local de trabalho. Isso realmente foi colocado em prática ou eles estão fazendo serviço home office? Olha, existe a determinação do governo do estado, e o município tem que seguir, que todo servidor de trabalho essencial, ele deve fazer o trabalho presencial, desde que ele não seja do grupo de risco. Então, essa caracterização do que é essencial ou não, é que às vezes é difícil de se medir, né? Então, por exemplo, a escola tem que ficar aberta. Isto é determinação. Tanto as escolas estaduais quanto as municipais, elas têm que, por mais que tenha recomendação, fique em casa, proteja-se, né? Às vezes tem coisas que uma matrícula, por exemplo, ela tem que ser presencial e outras coisas, como a expedição de alguns documentos pela secretaria da escola. Então, assim, se existe a determinação que isso é um trabalho essencial, pelo menos uma pessoa tem que ficar na escola para atender o público. A outra questão é, se eu sou funcionário público desta unidade escolar, mas eu pertenço ao grupo de risco, então eu tenho que me colocar, olha, eu não posso porque eu pertenço ao grupo de risco, e aí a gente sabe, né, o grupo de risco são as pessoas que têm comorbidades, de idade avançada, e isso tem que ser respeitado pela gestão municipal. Te falar assim que eu sei exatamente como é que está em cada escola, não sei te dizer se quem é que está, mas alguém tem que estar, isto é verdade. Sim. Então, analisando essa situação, realmente a escola ela tem que continuar, digamos assim, aberta, né?
realmente para Sim. exercer, né, essas funções que realmente só podem ser exercidas dentro realmente do local, do prédio, a estrutura da escola, né? Isto, porque na verdade, assim, né, a vida continua e muitas coisas estão acontecendo. Então, vamos supor que você que estudou no Lelizito queira se matricular numa universidade que você vai fazer um curso agora. E você precisa de uma declaração de conclusão de curso. Então, onde é que você vai? Na secretaria da escola, entendeu? Mas pode ser uma questão de um concurso, enfim. Os serviços essenciais não é só relacionados à saúde, por exemplo, e, né, e outras questões. Tem também toda uma rede que tem que estar funcionando. Uhum. Com relação ao concurso, né, que a Prefeitura de Mairink abriu, né, realmente as inscrições, como será realizado? Porque agora, com essa questão da pandemia, né, como que vai ficar essa questão de contratação de novos funcionários? Então, tem a questão legal do concurso, né? É, ele tem, primeiro tem a questão que está adiado, né? Assim, não tem data, foi feito a, a inscrição, mas não tem data para a realização da prova, porque essa prova, como ela tem que ser presencial e não pode ter aglomeração, então, enquanto vigorar esse estado, né, da pandemia e do isolamento social, não vai poder ter a prova. E daí tem a questão legal, que também não pode ter concurso antes, tem um prazo aí, se eu não me engano, é 3 meses antes da eleição. Então, a gente está vendo aí que talvez a eleição seja em novembro, né? O Uhum. Congresso vai colocar aí um projeto de lei para que seja adiado para 15 de novembro, pelo que eu ouvi, 15 de novembro e 29 de novembro, segundo turno. Como o Erink não tem segundo turno, tudo será resolvido no dia 15 de novembro. Passando essa lei lá no Congresso e tudo mais, né? Aí já pode ser estabelecida uma data para o concurso, que daí pode ser antes ou pode ser depois da eleição. Mas se for antes, tem um prazo que tem que ser determinado. Agora, uma questão não legal, e que eu tenho uma preocupação muito grande já me imaginando prefeito. Eu sou pré-candidato a prefeito e eu tenho que pensar já como executivo. Eu vou deixar aqui uma pergunta, né, que eu não tenho a resposta, mas eu deixo a pergunta, né? Se hoje, com a arrecadação que existe, a prefeitura já tem dificuldades para pagar a sua folha de pagamento. Esse concurso é para 116 vagas. Então, Sim. será que foi feito um estudo de impacto? E será que esse estudo apontou que a prefeitura vai ter pernas, né, usando uma gíria popular, ela vai ter condições de pagar essa folha de pagamento dentro dos limites legais estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal? Eu tenho minhas dúvidas. E vou te dizer mais, Janaína, qual é o impacto desse aumento na folha? Pode ser o seguinte: os servidores ficarem durante muitos anos sem receber é, aumento, né? Então, agora eu entendo, serviços essenciais são essenciais. Então, eu acho que este concurso deveria ser cancelado e o governo Pechinho deveria fazer um novo estudo colocando somente os serviços essenciais, que é saúde e educação. O resto tem que esperar. Sim. Uma coisa que eu acho interessante ser abordada porque realmente na educação infantil
eu percebo que no município há muita falta de professor, né? Eu percebo que as creches têm muito pouco professor. A creche onde eu trabalho é uma professora só. E tantas salas que tem na creche onde eu trabalho, né? Então, quantas crianças são atendidas, né, na creche? Então, um professor, será que realmente o serviço está sendo bem feito com um professor? Acho que seria interessante realmente ser levantada essa questão, assim, de que realmente precisa de mais funcionários, né? Sim, existe no governo Dilma foi feito essa normatização, né? E o que existe se determinou, como este é o que nós chamamos de creche, né? Hoje é escola infantil, né? Isso é novo, está ainda em implantação, né? Então, o que o governo fez na época foi estabelecer um mínimo. É claro que os municípios podem ter mais, eles não podem ter menos do que um professor na creche. Se entendendo que este professor, que é quem fez pedagogia, entende do processo educacional e vai acompanhar o trabalho das pessoas que estão ali cuidando das crianças. Então, ou seja, o que era essencialmente um cuidar no passado virou um cuidar com educar, né? Então, essa pessoa que está ali para cuidar da educação infantil, ela hoje tem esse cuidado de ter uma professora ali que vai fazer todas as orientações. Agora, você tem razão, né? Se eu tenho um número de crianças enorme, se eu tenho um número de funcionários ali para cuidar dessas crianças enorme, uma professora é pouco. Isso tem, com certeza, que está sempre sendo revisto, porque o município, tendo condições, é aquilo que eu disse, ele pode ter mais, ele não pode ter menos. Sim. E analisando também essa questão da quantidade, né, de partidos que o Brasil tem, se eu não me engano, são 33, né, partidos políticos. E E estão por querendo que criar mais. sim, por que a escolha do PDT, né, se candidatar pelo PDT? No meio de tantos outros partidos, qual é o diferencial, né, do PDT? Na verdade, assim, a legislação prevê que para a gente poder se candidatar tem que passar pelo partido, tem que estar filiado a um partido, né? Eu já já é o meu quarto partido desde que eu estou militando, mas eu já me filiei a um partido lá atrás e aí a gente vem, né, mudando e adequando para aquilo que a gente acha necessário, né? Então, eu comecei a militar mesmo, né, em 2004 e tive, vamos dizer assim, uma formação dentro de um partido. Só que a gente desenvolveu um olhar romantizado de que o nosso partido era melhor, de que tudo era perfeito, e você vai vendo depois com a realidade que isso não é bem verdade. Todo lugar que existe gente, ali vai ter gente boa e gente não. Felizmente, a grande maioria é boa. Mas quando a gente fala em partido político, eu já tive essa visão romântica. Hoje não tem mais, né? Hoje eu digo, o meu partido é Mairink. O meu partido sou eu. As minhas ideias, os meus ideais
é o meu partido. E hoje, o partido que eu mais me identifico é o PDT, né? Eu me identifico muito com a democracia, claro, né? Isso é a coisa mais importante que um cidadão tem que acreditar e lutar para manter, é a democracia. E a força do trabalho, né? Então, o Partido Democrático Trabalhista, eu sempre trabalhei na minha vida desde os 10 anos e meio. Outro dia eu estava conversando com um amigo de infância, que eu não via há muito tempo e eu revi outro dia, e a gente estava lembrando da época em que eu entrei na Guarda Mirim com 10 anos e meio. E já era trabalho, né? Tinha toda a questão de formação lá da Guarda Mirim, que é uma formação militar, na verdade, né? Mas tinha a questão do trabalho, a gente trabalhava em horta, a gente trabalhava fazendo mudas de café, com limpeza, na cozinha, você ia fazendo um rodízio, né? E isso não me fez mal, mas era um outro tempo, era uma outra época, né? Mas o fato é que eu me identifico muito com as pessoas que acreditam na força do trabalho. E isso me levou a escolher o PDT. Sim, entendi. Com relação ao sistema eleitoral, né, brasileiro, você acredita que as exigências, né, que o sistema eleitoral brasileiro hoje faz, elas são suficientes para o candidato, para alguém se candidatar? Ou precisaria de mais exigências, né? Olha, eu acho que uma reforma partidária verdadeira, ela já deveria ter acontecido. O que está acontecendo com a reforma político-partidária que a gente sonha? Ela está vindo em conta-gotas, enquanto que ela deveria vir num balde. Isso é o que a população espera, né? Que ela viesse num balde, lavando toda essa possibilidade de corrupção. Então, assim, vem a lei da ficha limpa, daí vem a outra que vai mudando muito pouco, mas depois de um certo tempo na política, a gente começa a ver os avanços, né? Eu me lembro da primeira vez que eu me candidatei, e eu sempre fui muito criterioso nessa questão de gastar dinheiro em campanha. Eu acho que se a população é consciente, ela não se vende por nada, nem por, né? Antigamente tinha muito essa coisa da cesta básica, do cobertor. A gente via isso em Mairim acontecendo. Hoje a gente ainda vê gente se vendendo por dinheiro. É uma nota de 50 aqui, uma de 100 ali, e vai lá e vota. Eu fico indignado com isso. Mas tudo bem. Isso tem que ser na educação, como eu te falei lá atrás. É na educação que nós vamos corrigir isso. Agora, as exigências, né? Eu acho que deveria ser modificado, porque, por exemplo, o, o cargo, por exemplo, de prefeito é alguém que tem que ter um entendimento muito grande na leitura, né, nas habilidades de leitura, de entendimento, porque ele não pode ser um mero espectador, onde as pessoas que são técnicas vão estar ali. Não, ele tem que ser alguém conhecedor, conhecedor das leis, da Constituição, enfim. Se você falar que poderia ter uma prova, poderia ter uma prova. Né? Então, sei lá, tem gente que se candidata a prefeito não sabe o que é a sigla IDH, não sabe o IDH da cidade dele, né? Então, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E a gente, então, isso é medido pelas pesquisas do IBGE, tem uma série de fatores, mas o fato é que o IDH é importantíssimo, porque ele mostra o índice de qualidade de vida daquela cidade, né? Da população daquela cidade, né? Então,
Eu acho que teria que ter uma reforma nessa questão das eleições, sim. Eu acredito até que essa reforma, ela tem que ser tão ampla. A gente podia falar aqui horas, mas eu vou te falar assim algumas coisas básicas que eu não entendo. Por exemplo, a eleição de vereador e de prefeito teriam que ser separadas. Não podia ser junto. Porque o que acontece? À medida que eu, candidato a prefeito, tenho comigo candidatos a vereadores, isso já compromete o processo depois. Porque o vereador que for eleito, e ele for eleito pela minha coligação, isso pode já estar comprometendo a questão da fiscalização do meu governo. Então, ele pode já se ver assim como parceiro, como amigão, e daí ele não resolve assim, vou fazer vistas grossas, né? Então, não pode isso. Como eu vejo, vereador tinha que poder ser candidato sem se ligar à questão do prefeito. Isso vale também para governadores, para deputados ligados ao presidente, isso tinha que ser, porque são poderes independentes. O poder legislativo é o vereador, o poder executivo é o prefeito. Então, se são poderes diferentes, por que tem que juntar tudo numa bacia só? Está errado. E aí, esse é o meu entendimento. Quando isso vai chegar lá nos que fazem as leis maiores, eu não sei, mas isso é o que eu penso. Uma outra coisa, presidente indicar os ministros do judiciário. O judiciário é o poder, você entende? O presidente ele tem que indicar os ministros do executivo. E quem que elegeria os ministros do Supremo? Isso daí tem que ser no poder, dentro de algo previsto dentro do poder judiciário. Os juízes votam, quer dizer, a representatividade hoje, e é por isso que a gente está vendo jogos de interesses, política, interferência de religião na política, tudo isso tem que ser esclarecido e melhorado cada vez mais numa reforma política. Como eu comecei a falar lá atrás, eu tenho visto avanços. Então, quando eu comecei lá atrás, se gastava muito em campanha, tinha carro de som que é desnecessário, eu só fiz carro de som na primeira campanha, depois eu não fiz mais, por quê? Porque eu vejo que é um gasto desnecessário, é queima de gasolina, é poluição sonora para o cidadão. Então, pode ter jingle? Pode divulgar nas redes sociais. Isso já deu uma melhorada. Hoje, carro de som só pode em comícios, em caminhadas, passeatas, essas coisas, né? Carreatas. Antes se faziam umas placas enormes, se pintava muro, hoje não pode mais nada disso. Antes dava brinde, dava chaveirinho, camiseta, né? Isso não pode mais, isso é proibido. Então, só é proibido porque tem lei para isso. Com relação a essa questão do fundo eleitoral, é um recurso, né, que ele muitas vezes não é assim, bem visto, né, perante a sociedade, e se realmente é algo necessário, ou será que seria um gasto supérfluo, né? Essa é uma questão bem que tem que ser analisada com profundidade, né? Porque é o seguinte, nós estamos vindo de alguns processos que a Lava Jato escancarou, que é o quê? Uma classe empresarial que financia campanha política, mas depois ela vai lá e cobra.
essa dívida, né? E isso é uma relação de corrupção. A Lava Jato escancarou isso. Então, isso não pode acontecer. A corrupção ela tem que ser combatida por todas as suas maneiras, né? E eu falei aqui já de gente que vende o voto, isso é corrupção. E só existe o político corrupto que vai lá e compra, porque existe o cidadão corrupto que se vende. Da mesma forma acontece com as empresas. Então, esse financiamento privado, algumas leis vêm limitando, vêm, né, acertando isso. Por quê? Para colocar mais igualdade entre os candidatos. Então, antigamente, vamos voltar no tempo, um candidato rico ia fazer uma campanha distribuindo, né, brindes, não sei o quê, né, e aí ele ganhava a eleição. Por quê? Porque não tinha limite de gastos. E o candidato pobre, esse não ia conseguir ganhar a eleição, muito dificilmente. Então, com essa coisa da Lava Jato e as mudanças na lei, isso está sendo acertado. Bom, acontece que ainda assim há corrupção, ainda assim há desigualdades. Então, do jeito que está hoje, um candidato que não tem dinheiro para fazer aí toda uma contratação de profissionais, de redes sociais, de mídia, de marketing, ele não tem condições de fazer uma campanha. Eu defendo que os limites de gasto sejam reduzidos ao mínimo necessário. Então, o que acontece hoje, né? Tem toda uma questão de prestação de contas, todos os gastos de campanha têm que ser esclarecidos, mostrados, evidenciados através da prestação de contas. O que acontece tem o famoso caixa 2, né? Então, ou seja, tem que se ter uma melhor fiscalização de gastos com campanha, tem que ter um investimento mínimo estabelecido, e aí sim, para que esse candidato não tenha que fazer acordo e nem receber dinheiro de empresa privada, tem que ter um financiamento mínimo de campanha. E aí, é claro, a lei ela existe para acertar as coisas, né? Então, esse financiamento, é claro, teria que ser muito bem delimitado, e isso hoje eu acho que ainda deixa a desejar. Sim, entendi. E com relação, voltando ao assunto da pandemia, né? Com relação a essa questão de denúncias, né, relacionadas à violência, né, doméstica, que tem aumentado bastante, né, no meio da pandemia. O que o município, né, tem feito em relação a isso? Então, isso é um problema que surgiu com a questão da pandemia. Muitas vezes, a mãe que fica em casa com os filhos, e antes esses filhos ou ficavam na escola, ou na creche, enfim, e dali a pouco vem o marido, que ficava no ambiente de trabalho o dia todo, só ficava ali naquele ambiente à noite, né? E isso tem trazido mesmo os conflitos familiares. Hoje mesmo passou uma notícia de que tem aumentado o número de divórcios em tempos de pandemia, assim como tem aumentado as denúncias de violência dentro dos lares. Isso é preocupante. Por isso a gente espera, né, que as pessoas entendam que é um momento especial. E a gente pede todos os dias que ele passe logo e que a gente
tem que ter fé que isso logo vai passar e tudo vai ficar bem. Mas isso é uma realidade hoje. Há realmente um aumento das denúncias, há campanhas, inclusive hoje, sobre essa questão das denúncias. Então, uma mulher que, por exemplo, é reprimida e ela está com o marido e o marido está praticando algum tipo de violência, aquela história dela chegar na farmácia, levantar a mão, né? São códigos para poder se tomar uma providência. O fato é que qualquer relacionamento baseado no respeito tem tolerância, tem entendimento. Falar que é fácil não é, porque às vezes você está ali convivendo o dia todo, então você vai acumulando, acumulando, você fala uma vez, fala duas, dali a pouco qualquer coisa é um pingo d'água para você, né, ter uma reação indevida e agressiva. Então, eu me pauto sempre assim, pelas questões de respeito mútuo, que a gente tem que ter isso na vida da gente, em qualquer lugar. E às vezes é fácil falar, né? Aqui só moro eu e minha mãe. Mas imagine uma casa pequenininha onde, de repente, moram 10 pessoas ali em 3 cômodos. Então, é fácil para a gente falar aqui, né, ditar regras, falar de coisas como respeito mútuo e tudo mais. Mas, na prática, a gente sabe que não é fácil. Mas a agressividade, a violência, não é saída para resolver qualquer tipo de conflito. Eu tenho dito isso e eu sou um exemplo na minha vida. Outro dia, conversando com um aluno, ele falou assim, professor, o senhor já brigou na sua vida? Não. O senhor nunca brigou, nunca saiu na mão com ninguém? Não. Então, é uma coisa que, para mim, é natural, né? Essa questão do respeito, de se colocar no lugar do outro, que é a empatia, né? Porque tem horas que a gente quer explodir mesmo. Daí você se coloca no lugar do outro e você fala, opa, peraí, né? A pessoa tem as suas razões. Então, agora, a pergunta que você me fez e no município, o que é que tem sido feito? O que tem sido feito, eu vejo nas redes sociais. São pessoas engajadas em estar lutando contra isso. Eu fiz um artigo com o apoio do professor Rogério de Souza, falando sobre essa questão da violência doméstica na pandemia. Devo ter publicado na minha página Professor Giovanni do Facebook, já convido quem está assistindo, se não curtiu a página Professor Giovanni, ali eu coloco coisas da política, da escola, da vida, diversão, eu também sou produtor cultural, teatral. Então, na minha página, professor Giovanni, tem de tudo, é uma salada mista, e aí eu coloco um artigo por semana, e eu já fiz um artigo sobre a violência em épocas de pandemia. Sim, com relação à questão da discriminação racial, né, essa questão do combate a esse tipo de ações, né, que vem ocorrendo, o que o município tem feito também, né, como vereador, os vereadores, como eles devem se posicionar, né, com relação a isso, Então, no município, eu não vejo nenhum trabalho desenvolvido sistematicamente. Volto a falar. Tem algumas pessoas comprometidas em lutar contra a discriminação, contra o racismo. Eu, desde que me entendo por gente, nunca tive essa questão como primordial, porque eu sempre olhei as pessoas com igualdade. Depois que eu comecei a trabalhar na educação, a gente começou a ter essa consciência de que tem que ser combatido, né? Até então, enquanto eu trabalhei na indústria, não tinha consciência disso. Mas depois, já estou há 23 anos como professor, né?
Daí a gente começa a perceber essa questão da discriminação racial e tudo mais, né? E aí, desde que me tornei vereador, eu tenho me posicionado sempre como, né, como educador. Na escola já vinha me posicionando, né, fazendo trabalhos com os alunos. Quando você foi minha aluna, nós tínhamos lá aquela disciplina de apoio, que tinha apostila, lembra? De atualidades. A gente sempre estava debatendo isso, né? Nas aulas de inglês é mais difícil, mas nas aulas de apoio eu me lembro de sempre estar debatendo essas coisas com vocês, as aulas de português também. Muito bem, como vereador, eu tenho feito alguns encontros para debater, para falar dessa população é, que hoje é maioria no Brasil, né? 54% se declara negro ou pardo, mas na verdade, para acesso a, a uma vida digna, uma vida de qualidade, essa população sofre muito. Então, há claramente uma desigualdade social que passa pela questão racial, pela discriminação, que isso tem sido mostrado pela imprensa ultimamente aí, e é uma realidade que muita gente gostaria de manter escondida debaixo do tapete, né? Eu me lembro lá atrás, em 2003, quando eu fiz uma visita nos Estados Unidos, e eu falava sobre o Brasil. E eu dizia assim: ai, o nosso país é lindo, maravilhoso, venham visitar o Brasil. Claro que eu estava falando das belezas naturais, né? Mas quando algumas pessoas perguntavam, na hora das perguntas, ah, e tem racismo no Brasil? Eu dizia: não, o Brasil é um país que acolhe todo mundo, tem todos os povos, né? E eu não tinha tanta consciência como eu tenho hoje, que estou vereador de segundo mandato, vendo todos esses números, essas situações. Realmente, existe racismo, existe preconceito no Brasil, não tem lei que vá resolver isso do dia para a noite. É preciso, de novo, trabalhar na formação do cidadão, na criança. É a criança entendendo que ela não pode e não deve julgar as pessoas pela aparência, é que nós vamos ter um cidadão que não vai ser racista lá no futuro. E, infelizmente, neste aspecto, nós sofremos um retrocesso, porque o que a gente vê hoje aí é o Brasil dando passos para trás. Tinha dado vários passos para frente, agora está dando passos para trás. Então, nós temos gente aí afirmando que a Terra é plana, e é claro que aqueles que não têm consciência, e a gente está falando aí de muita gente de classes mais abastadas, os ricos, né, que estavam fingindo que aceitavam as pessoas, agora estão mostrando a cara, muitas vezes indo nas redes sociais para detonar os pobres, para detonar os negros. Isso é muito triste, né? Então a gente anda muito preocupado com essa situação desse retrocesso que nós estamos vivendo no Brasil. Sim. Acredito que agora a gente já pode finalizar a live. Essa foi a minha última pergunta. Muito obrigada pela entrevista, por ter participado realmente, né, desse projeto. Agradeço. Eu que agradeço imensamente. Um prazer estar aqui falando com você. Tenho um carinho enorme pela sua família toda, conheço todo mundo, né? E muito bom estar aqui podendo mostrar para a população, né, quais são os nossos pensamentos, as nossas ideias. Sim. E está de parabéns você, que já e eu conheço a família e posso dizer, consciente, cidadã, e toda a família tem esse amor pelas artes, né?
Então, assim, é um prazer. Eu que agradeço. Tá de parabéns, viu, gente? Obrigada, viu? Até mais. Até Tchau, tchau, mais. pessoal. Até a Tchau. próxima.